Olha o que é o ataque do Inter. Se tu pegar Borré, Valência, quantos gols eles fazem? Tu não pode depender só do Alan Patrick. O Alan Patrick não vai jogar sempre bem. E chegava pra treinar e queria mais. Aí tu vê os guri com 17 puxando a perna com cãibra. Eu fico maluco. O time do Bola nas Costas na Brazuca League vai ter um cara que o pequeno Léo, que sofreu muito na Mercosul, senhor Adenor Bach, que demorou a colocar ele, e aí deixou o Flamengo chegar na final e perder pro time da Costa. Mas o Grêmio poderia ter vencido aquela Mercosul se esse rapaz tivesse entrado antes. Ele que passou pelo Santos, jogou no Porto, jogou o Champions League, que eu vi na RTV, usava a camisa 23 do Porto, se eu não estou enganado, e ele topou o desafio. Ele topou o desafio, senhoras e senhores. Ele topou? Ele foi convidado pela equipe de direção do Raros, Rafael de Velho, Gordo Léo e Vini Moura, aprovado pelo nosso comitê diretivo, e senhoras e senhores... Vou botar uma música agora pra tu anunciar, tá? O reforço de peso da Champions League pro Raros, Cláudio Pitbull! É um prazer aí, é um prazer. Ele que a entrega da camisa live. O nosso Lancelotti vai entregar a camisa, que nós vamos fazer uma maior. Vamos... Que momento, senhoras e senhores? Já usou camisa pesada na vida, mas essa aí... Eu quero antes... Olha o hino que ele já ouviu aqui. Vamos falar de bola agora, falar de Grêmio, de Inter. O Grêmio se reforçou, tem jogaço contra o Mirassol, que deu trabalho no primeiro turno. O que tá achando dos reforços? Eu acho que agora vai ter tempo, né? O Grêmio vem com uma sequência aí de jogos muito desgastante, principalmente o que tá afetando o Grêmio ali é que os jogadores não tem bons jogadores em bons momentos, né? A gente tem vários jogadores que estão abaixo e isso não tem como treinador também fazer milagre, né? Que eu costumo falar. A gente não tem ali um lateral que consegue ter uma consistência de jogos seguidos, jogar bem o meio-campo, mas agora com a chegada do Arthur, com a chegada do William, eu acho que o Vinícius também, o atacante ainda que não teve uma sequência, eu acho que o Grêmio vai melhorar. Só que tem um jogo difícil. Pra mim o Mirassol surpreende. Eu acho que se a gente for colocar aqui, ninguém colocaria o Mirassol lá em cima na tabela. A gente faz um bolão lá embaixo. Nós também, a gente faz um bolão toda a primeira rodada. Acho que todos nós botamos o Mirassol rebaixado. Então assim, é um jogo difícil porque o que eu acho que o Grêmio perdeu um pouco a identidade, né? E até a gente pode falar do Renato aí. O Renato e o Grêmio era forte dentro de casa, né? O Grêmio conseguia impor respeito dentro de casa. E hoje a gente pega os últimos 2 jogos do Grêmio, que foi a derrota contra o Sport, que não pode perder para um time que tá lá embaixo. É jogo de 6 pontos. E o jogo do Ceará, os 2 jogos horríveis. O Grêmio não conseguiu impor. Então acho que o Grêmio, aquele empate no Flamengo lá que muita gente comemorou, e eu falei assim, claro que tem que se comemorar devido à circunstância de o Flamengo ter atropelado o Vitória, mas eu acho que com esse empate o Grêmio consegue, e com a chegada dos reforços vai começar a subir na tabela. Mas ô Pitbull, tu que acompanha há muito tempo e jogou obviamente, tu lembra de algum momento assim, de tu acompanhando futebol, que Inter e Grêmio foram tão frágeis nas suas casas como mandantes? Porque eu noto isso não só obviamente, eu como colorado noto muito mais no Beira-Rio porque eu vou nos jogos, mas eu fico com essa impressão, cara, que os caras, e o Zico esses dias deu uma entrevista pro Divério e falou o quão era horroroso vir jogar em Porto Alegre nos anos 80. E a gente sempre soube que nós aqui no Rio Grande do Sul botávamos medo só com os nossos estádios e as nossas torcidas, mas hoje a gente vê, cara, que é o contrário que tá acontecendo, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio em casa não conseguem mais se impor, e ao mesmo tempo, né? Isso é verdade. Eu tenho uma amizade muito grande com o Roger, às vezes eu vou na casa dele e a gente conversa. Os 2 times, tanto o Grêmio e o Inter, oscilaram muito, mas eu acho que o principal fator que era forte, tanto o Grêmio e o Inter, é o fator dentro de casa. Casa, tanto é que se a gente for pegar o Grêmio, quando quase ganhou o Campeonato Brasileiro, era um dos melhores mandantes. Sim. E hoje, se tu for pegar o Grêmio em casa, não consegue se impor. E eu não falo nem em vencer, eu digo assim, é jogar pra ter 5, 6, 7 chances. Aí tu vai jogar um time que tá embaixo na tabela, também é mais difícil, porque tem a pressão, com 15 minutos a torcida já vaia e o time já sente um pouco. Então assim, eu acho que com a chegada dos reforços do Grêmio começando a ganhar corpo, o Inter também conta com muitos jogadores com nome, mas também vivem mau momento. Olha o que é o ataque do Inter. Se tu pegar Borré, Valência,
Quantos gols eles fazem? O Barrense tá... Tu não pode depender... Valência Barrense ele já até... Barrense Tu tá não largando pode já. depender só do Alan Patrick. O Alan Patrick não vai jogar sempre bem. Tinha o Fernando, que pra mim era metade do time. Era o fiador. E já veio com contestação por causa da idade. A gente tem o exemplo do Thiago Silva. Thiago com 40 anos consegue ser de longe dos melhores jogadores. Então, assim... Ontem fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Então, assim, tanto o Grêmio quanto o Inter, os jogadores estão muito embaixo. Porque se tivesse de repente, eu vou dar um exemplo no Grêmio, o Bright White fazendo gols, o Grêmio não sentiria tanto. Só que o Grêmio não faz muitos gols. E sofre também. E o Inter a mesma coisa. O Porque Inter... é muito... Como tu E o disse, Inter né? é pior, porque o Inter não chuta gol. Cara, Esse é o mais muito surpreendente. jogador que a gente já viu jogando mais, jogando menos. Aí, pô, cara, isso vai angustiando o torcedor. Assim. Mas é doido pensar que o fiador do meio-campo do Inter era um cara de 37 anos, o Fernando? T8. 38. O Alan Patrick tem? 35. E o principal reforço do Grêmio tem 37, que é o William agora. Mas na realidade... E o Marcos Rocha tem lateral direito, chegou, tem 37, T8. É que se o jogador mais velho tiver afim, ele faz diferença. Só que tem alguns... E a gente tem uma diferença aqui, se eu posso falar, porque eu tive muito com o Thiago Silva lá na Inglaterra. O jogador, quando vem da Inglaterra, o nível de exigência de treino lá não tem negócio de poupar. Lá é duro. Pega um jogador que vem da Arábia ou do Catar, o jogador só treina à noite, aí não dá pra se comparar. Não, o Cuejar é um cara que a gente... Quanto tempo a gente demorou pra ver o Cuejar jogar? Agora ele tá jogando um pouco melhor, né? Então, assim, o William, eu acho que o William é questão de, graças a Deus, eu acho que não se machucar, porque é o principal, o jogador não pode se machucar, porque eu acho que fisicamente, ele estando 50%, 60%, ele vai fazer a diferença, porque não é só no Grêmio, no Inter, o nível técnico no Brasil tá muito baixo. Muito, Então, quando vem um cara muito acima da média, ele estando um pouquinho bem, ele já faz toda a E diferença. geralmente essa parte física desses jogadores que vêm da Europa, aqui ela estoura, né? No caso estoura, né? Mesmo os jogadores estouram por causa do calendário, né? Calendário, porque lá viagem. eles têm menos viagens, né? Eles até jogam 2 vezes por semana, mas as viagens lá é tudo uma barbadinha, né? Não, é que nem eu falei com o Thiago Silva. Jogou, se eu não me engano, em Salvador com 30 e poucos graus, foi a Caxias a 6 graus. Desgaste, não 3 não dias. tem como. Isso que ele tá no Três Rio. dias. Isso que ele tá no Rio. Se o cara tá em Caxias, o cara às vezes vem a Porto Alegre, aí ele vai pra Salvador ou pra Fortaleza, depois ele volta pra Caxias, aí ele joga e assim vai. A gente fala muito da questão técnica e também física dos jogadores atuais, mas como é que tu vê a diferença dessa geração pro mental também, o psicológico? Eu acho Como é que eles lidam com as situações, com a pressão? É que assim, eu acho que hoje essas redes sociais é bom pra algumas coisas e ruim pras outras, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente o jogador como é que criava a casca? Era apanhando no treino. E não tinha mais nada. Hoje o jogador vê uma notícia na internet, se o cara não for bom mentalmente, o cara acusa o golpe. E o que sai de notícia, os caras acusam. Então eu acho que... vê na hora, né? A Já gente falou hora. com o Lisca ontem sobre isso aqui, porque não existe mais esse negócio de vestiário blindado. Não tem como, né? Não, porque não o cara tem. com celular não tem blindagem no celular dele. Eu acho o Lisca é uma pessoa que eu gosto muito e torço pra que ele assuma um grande clube, porque é um cara verdadeiro, um cara que fala as coisas, e a gente não vê muito isso. verdade. Porque quando o cara fala muita coisa, já tá querendo aparecer. E o Lisca é um cara que fala as coisas. Então, assim, é difícil de tu blindar um vestiário com as redes sociais hoje. né? Tu sabe uma coisa assim, que até ontem, depois que o Lisca teve aqui, eu tava pensando justamente nisso que tu disse agora. Bacana, como é legal conversar com o Lisca, porque o Lisca dá real, ele fala e tal. E tem um episódio recente agora no futebol brasileiro, cara, que é um episódio que poderia ter sido o Lisca que poderia ter feito, porque é o perfil dele, que foi o que o Felipe Luiz fez com o Pedro. Com o Pedro. Né? Quem sabe isso não vira uma chave no próprio futebol brasileiro, né, cara? De tu ter, nós assim que acompanhamos, A gente saber as mais coisas. acesso à verdade. Pra gente até melhorar as nossas opiniões, né? Porque, pô... Porque é sempre um papo assim, ó. Que vocês não acompanham o treino, vocês não sabem como é que é. Se eu for falar a verdade pra vocês... Aí o Fala. Felipe Luiz vai lá Vamos com testar. aquele jeito dele, que é um jeito totalmente oposto ao do Lisca de se manifestar. Polido. O Lisca, isso. O Felipe Luiz é aquela coisa assim, fala baixinho e tal. Não, o Lisca já é pra cima do Pedro. né? Pegar o Pedro, Mas né? isso que eu tô dizendo, mas é que os dois estão ali lidando com a verdade, cada um do seu jeito. Então, e pra nós, eu me lembro, cara, o empate, a gente ficou meio programa falando sobre aquela entrevista do Felipe Luiz e sobre, o que vai acontecer agora? O Pedro, porque não sei o quê, porque será que ele vai embora, ele não vai aguentar? O que aconteceu com o Pedro? Voltou a jogar bola. Voltou a ser titular, voltou a fazer gol. Tipo, onde é que tu acha que a gente se perdeu? Tu conseguiu já, comparado à tua época, que tipo, todos os times tinham caras muito bons, tu tinha campeonatos que eram bem parelhos assim, pra hoje em dia, onde é que tu acha que a gente se perdeu nesse meio tempo?
Eu acho que faz mesmo a diferença hoje, se tu for ver, é nível financeiro, né? Pô, a gente olha o time do Palmeiras, olha o time do Flamengo. Pô, quando o Flamengo jogou contra o Inter, eu até tava com meu pai e com a minha mãe assim, eu falei, pô, Flamengo vai jogar, bota os 11. Pô, tu olha os outros 11 que estão no banco. Pô, é um pra cada posição. Aí o Roger olhava pro banco e falava, quem que eu vou botar? Se os que estão jogando tão mal, os reservas não entram tão bem. Então, assim, eu acho que ficou muito distante. E hoje, uma coisa que eu falo bastante. Antigamente, contratar era barato. Hoje já é muito difícil. Hoje, tu contratar um bom... Vou dar um exemplo. Quanto é que é um bom atacante hoje? Não é menos que 800, 1 milhão. E tu sabe se vai render? A gente tem, no caso do Grêmio, JP. Quantos jogos jogou? O Grêmio tem o Amuso agora que, né, não fez nada. Não, e tem o próprio Inter, o Borré e o Valência. Cara, eles não conseguem jogar, não conseguem fazer tu gol. tira o Luiz Soares, que é um extraterrestre, e com quantos anos ele jogou aqui no Grêmio? 36? 6. Imagina. Ele acabou com o Ele futebol tava brasileiro. mal do joelho, com 36 anos, e ele... Foi o melhor jogador Foi o melhor do jogador ano no barato. Brasil. Aí tu tira ele e pega a maioria desses outros atacantes aí que estiveram na dupla Grenal recentemente, cara. Como o Pitbull disse, cara, com salários, sabe? Uma contratação cara como a do Valência. Pô, velho, o Valência, a gente tava falando ontem aqui, cara. O cara é o maior goleador da história do futebol do Equador. Ah, mas é o futebol do Equador. Mas ele é o maior da história. E foi lá e fez gol contra a Argentina. Aí agora. Não, e o primeiro ano dele aqui no Inter, cara. O cara me errou os gols aquele contra o Fluminense na quarta-feira, no domingo ele tava metendo gol em Grenal. O Soares teve uma outra coisa também. Que Não, o primeiro ano do Valência ele era uma patrola, velho. Ele passava por cima dos caras na força e na velocidade. É isso. Porra, o velho. Kahneman vai dar um bote, ele Tanto que ele- passa tanto- reto. Tanto é que ele vira a grande referência do Inter e aí a Grenal é o Soares contra o Valência. Isso. Acabou a O Soares gasolina. tem uma coisa muito inteligente, o que ele fez desde sempre, até o pessoal falava na época, era a Zona Soares, que era as últimas rodadas. 10 rodadas do campeonato, ele era o dono, porque ele tinha uma capacidade pela sei lá, inteligência dele, pela força dele, pelo conhecimento, de, ao longo do ano, eu preciso estar bem. Pra chegar no final do ano inteiro, tá todo mundo já com as pernas riadas e ele chegava inteiro. Tanto que a arrancada do Grêmio nas últimas 10 rodadas, Verdade. o Grêmio tem uma cagada naquele final Que de ano, foi é perder pro Corinthians em aqui casa. no jogo que tava chovendo mais. pra caramba e aí o E aí Grêmio... perdeu aquele jogo Ali a gente foi perdeu o embora. título. Que o Bruno Mendes faz uma cagada no início, Foi do expulso. jogo, foi expulso. Aí o Corinthians tem um lance que ele reclama de pênalti, o jogo fica... Ali era o negócio. E o único jogo que o Soares não brilha. Todos os outros ele estoura. Pô, O Grêmio tinha, se eu não me engano, havia ocorrido um show na arena Pode ser. e aí choveu, o gramado tava assim, ó, Horrível, um horrível. E o Grêmio e o Arena lotado e um clima de muito otimismo e ali se perdeu tudo. Ali terminou. E aí depois o Soares tem o jogo brilhante dele, tanto contra o Botafogo, Isso. lá em São Eu acho que Januário, o jogo e a do Botafogo última... foi antes disso, né? Não Foi, sei. eu acho que o jogo antes? Corinthians foi antes eu acho que tu tem quase certeza. Eu que tenho quase certeza que ele jogou na quarta-feira contra o Botafogo. E acaba, faz esse assim, uma jogo coisa aí, que absurda, É o melhor jogo absurda, dele. né? E aí tem o domingo o Corinthians Isso. e perde E o aí jogo. depois ele encerra o Grêmio ganhando do Fluminense, né? Isso. 2-0. Ele faz gol de cavadinho. Isso. De cavadinha, faz um outro que ele faz... Sim, depois virou até meme, Valência, assim que se Isso, faz e isso. tal. O Soares agora até eu não vi qual foi a suspensão dele, mas Ele cuspiu no auxiliar no do- auxiliar na técnico do final lá. adversário lá na final da Copa da Liga da MLS lá e... Só que tu vê a Possivelmente diferença, vai né? Olha a idade do Soares, era um jogador que só não queria jogar na sintética, mas mesmo assim alguns jogos jogou. Aí agora tu pega uns jogadores de 18, 19 anos que querem ser poupados, isso aí é inadmissível. Não, tá louco? No meu tempo, e hoje eu tava até falando com o Léo ali fora, antigamente era muito difícil tu ir pro banco, porque só ia 18. Tu tira o goleiro, então sobrava Sete. sete vagas. Então hoje não, hoje vai 24, 26. Então hoje até isso é mais fácil. Porque tu pega, eu falo, pô, com 18 anos a gente não queria ser poupado nunca, queria uma oportunidade. E hoje troca 5, né? Não, e hoje tu pega o jogador com 17, 18 anos com cãibra. Eu posso estar errado, mas acho que esses jogadores de 17, 18 anos já ganham mais dinheiro do que os 17, 18 não, anos não, do isso passado. Eles ganham o salário dele. Qual motivação também o cara vai ter? O cara de 18 anos hoje, ele ganhou o salário do craque da tua época, né? isso. Não, pra ter uma noção, isso eu posso falar agora. Eu subi com 16 anos profissional. E naquela época era quase impossível tu subir com 16 anos. Era muito difícil. E eu jogava bola na rua, jogava bola no colégio. E chegava pra treinar e queria mais. Aí tu vê os guri com 17 puxando a perna com cãibra. Eu fico maluco. E o Soares com 36 querendo jogar. Isso é verdade.
Tá tudo errado, os postes estão mijando nos cachorros. Mas aí tu vê a cultura desses caras que passam muito tempo fora daqui, né? Tu acabou de falar do Thiago Silva. Tá aí o cara com 40 anos decidindo o jogo. Ele é um zagueiro. Por quê? Porque ele tá ali a fim de fazer aquilo e foda-se, dor muscular, sabe? E isso é uma coisa que o torcedor pega muito, sabe? Que a gente vê aqui, por exemplo, o Colorado hoje fica angustiado de ver que os jogadores em campo, eles não têm a entrega que o Thiago Silva tem pro Fluminense, sabe? Tudo bem, ele é identificado com o Fluminense, tá? Só que, cara, o cara tem 40 anos, ele podia estar na casa dele. Tá milionário, tá rico. E ele tá lhe dando a vida. Uma coisa que a gente não tem visto hoje aqui nos times daqui. E era um dos grandes aspectos nossos aqui. Tu jogou com ele no... Joguei com ele no Fluminense, cara. Fiz amizade, a gente tinha... Achei que até que tinha sido no Juventude, não? Foi no Fluminense. Só que assim, é aquilo que eu falo, e eu posso falar por mim também, o jogador é muito preguiçoso. O Thiago só joga... Pô, eu fiquei com ele 15 dias em Londres, pô, o cara tem uma regra desde que acorda, tem comida, tem remédio até as 10 da noite. E eu falo por mim, com 17, 18 anos, eu jogava no Olímpico, fazia gol e ia comer torta de banana no McDonald's. Hoje em dia isso aí é inadmissível, porque tem dieta e tudo. Então o jogador é muito preguiçoso. O Thiago é um cara que se cuida muito e por isso que joga. E a maioria dos jogadores não querem. Ô, Pitbull, será que a gente, tanto como torcedor e imprensa, a gente não pega demais no pé dos treinadores e de menos no pé dos jogadores? Eu acho assim que todo mundo tem culpa, né? O treinador eu acho que tem que dar tempo, né? Muita gente criticando o Mano, só que o Mano não teve assim um tempo bom pra treinar. Eu digo, o que é o tempo bom? Teve a paragem da Copa. Só que teve muitos jogadores machucados. Se tu for ver, o Mano não teve o plantel completo ainda. Teve muito jogador machucado, muito jogador abaixo. Claro que tem que se dar a culpa ao treinador se tem ali 5, 6 meses de trabalho e não tem resultado, tem que se cobrar. Só que também a culpa não é do treinador, o jogador também tem que ser responsabilizado. Vou dar um exemplo, eu atacante, eu tenho que fazer gol. O atacante tem que fazer gol, o meia tem que pifar. O goleiro quando começa, vou dar um exemplo, o Grêmio e o Inter em casa, quando joga em casa, o goleiro não pode fazer 30 defesa, alguma coisa tá errada. Tem que ser o goleiro deles a ser defesa. Que nem pegou o jogo do Flamengo, ok, jogou lá. Beleza, o Wolf fez 10 lá, 8 defesas. Tá jogando contra o Flamengo. Agora, dentro de casa, tem que se impor. Não pode. Pega aí o Wolf fazendo 8 defesas contra o Sport ou contra o Ceará, tá errado. Não dá. Tem que ser o goleiro deles. E foi que nem tu falou, o Grêmio e o Inter não tem mais aquela identidade. Até o próprio Juventude, se tu for ver os caras, pô, lá naquele gramado, lá naquele frio, ter que jogar, os caras já vêm com medo aqui. Sim. E agora não tem mais. Tanto é que se tu não se impor dentro de casa, tu tá morto. Tu vai ficar brigando ali em meio de tabela. A gente falou de cara veterano, Nenê no Juventude, né? 4.4, né? 4.4. Aí é gasolina de avião, pai. Tu tá com quantos anos, tipo? Eu tô com 42, 43. Imagina. E o Nenê ainda joga. Não, mas o Nenê joga muito. É um cara que tem muita qualidade. É aquilo que eu falo. A idade, claro que a gente tem uma cultura aqui que jogador de 30 é velho. Mas se tu for pegar na Itália, pega o time do Milan. A zaga era 38, 39, 40, Costa Curta, Maldini, um pouco antes Baresi, Nesta. Então, assim, muitos jogadores de 40 vão correr muito mais que o 17, porque sabem onde vão correr. Corre certo. Os de 17 querem correr que nem louco. E hoje em dia tem aquele sutiã, que o pessoal acha que é frescura, mas aquilo ali é um GPS. No treino, se tu fala assim, eu treinei, então tá, eles tiram o chip, botam no computador, tá aí. O pessoal tá correndo 15, tu tá correndo 7. No nosso tempo dava pra dar um migué. Sim. Chegava no preparador físico e falava, dei uma quebrada à noite. Não, vai lá pro DM, lá faz um gelinho e dorme. Hoje já não dá. Hoje já tem aquele sutiã que pega tudo. Então hoje ficou... Antigamente corria 8, 10 quilômetros. Hoje corre 13, 14. Não tem migué. Não tem migué. O migué tá morto. O caso do Pedro e do Felipe Luiz, na coletiva ele cita esse dado, que o Pedro foi um dos piores na estatística. Que menos correu. Que finalizou. É que não dá, vai direto pro gráfico. O pessoal tá com o pico lá em cima, o cara aqui embaixo.